no coração da antiguidade, na terra onde as promessas do Eterno ecoavam pelas colinas, vive Yitzhak, o filho da promessa, e sua amada esposa, Rebeca. Por anos, eles oraram por um filho, um herdeiro para a aliança que Deus havia feito com Abraham. E então, o milagre aconteceu. Rebeca concebeu. Mas esta não era uma gravidez comum. Desde o início, ela sentiu uma agitação violenta dentro de si. Uma luta tão intensa que parecia que seu ventre era um campo de batalha. Era um tumulto constante, como se duas forças opostas, dois mundos, tivessem guerra antes mesmo de verem a luz do dia. Preocupada e aflita, sem entender o que acontecia em seu próprio corpo, Rebeca fez o que os justos sempre fazem em tempos de incerteza. Ela buscou a orientação do Eterno. Ela clamou por uma resposta, por um sinal que acalmasse seu coração. E o Eterno, em sua infinita sabedoria, respondeu-lhe, revelando um mistério profundo que ecoaria por toda a história. A voz divina declarou: duas nações estão no teu ventre, dois povos se dividirão das tuas entranhas. Um povo será mais forte que o outro, e o mais velho servirá ao mais novo. Essa profecia mudava tudo. Não se tratava apenas de gêmeos, mas do nascimento de duas nações, com destinos distintos e entrelaçados. Rebeca agora carregava não apenas seus filhos, mas o futuro de povos inteiros. Ela compreendeu que a luta que sentia não era apenas física, era o prenúncio de uma tensão espiritual que marcaria a jornada de seus descendentes para sempre. A promessa era clara. Haveria uma inversão na ordem natural. O mais velho, que por direito teria a primazia, estaria submetido ao mais novo. O palco para um drama divino estava montado. Quando o tempo de dar à luz finalmente chegou, a profecia começou a se cumprir de forma visível. O primeiro a nascer foi uma criança surpreendente. Ele saiu ruivo, com o corpo todo coberto de pelos, como um manto. Deram-lhe o nome de Esavi, que significa feito ou completo, como se já tivesse nascido pronto para o mundo físico. Ele era a personificação da força bruta, da impulsividade e da conexão com a terra. Esavi era o homem do campo, o caçador, a energia indomada da natureza. Mas a história não terminou ali. Logo em seguida, agarrado firmemente ao calcanhar de seu irmão, veio o segundo. Era como se, desde o primeiro instante de vida, ele já buscasse superar, alcançar, conectar-se ao destino do primogênito. Por esse ato, ele foi chamado de Yaakov, que significa aquele que segura o calcanhar, um nome que também carrega a conotação de suplantador. Yaakov era o oposto de seu irmão. Sua pele era lisa, seu temperamento sereno e introspectivo. Ele era um homem íntegro, que habitava em tendas. Essa imagem é poderosa. Enquanto Esavi representa a expansão, a busca pelo mundo exterior, Yaakov representa a introspecção, o estudo, a permanência no lar e, por extensão, na presença do Eterno. As tendas, na tradição judaica, não eram apenas moradias, eram centros de aprendizado, lugares onde a sabedoria e as tradições eram passadas de geração em geração. Yaakov era o homem do espírito, dedicado a compreender os caminhos de Deus. Desde o nascimento, a diferença entre eles era como o dia e a noite. À medida que os meninos cresciam, suas naturezas distintas se tornavam cada vez mais evidentes. Esavi transformou-se em um caçador perito, um homem dos campos abertos. Ele amava a adrenalina da caça, a liberdade da natureza selvagem e o sabor da carne que ele mesmo trazia para casa. E Tishak, seu pai, tinha um carinho especial por Esavi, pois apreciava a caça que ele lhe trazia. O amor de Tishak era ligado ao paladar, ao que era tangível e físico, representado por Esavi e Yaakov. Por outro lado, seguia um caminho diferente. Ele não se aventurava pelos campos. Sua vida se desenrolava nas tendas, no ambiente familiar e espiritual. Ele era o filho preferido de Rebeca. Ela via em Yaakov a sensibilidade, a sabedoria e a conexão espiritual que a profecia divina lhe havia anunciado. Rebeca entendia que o destino da aliança não passaria pela força bruta de
Esav. Mas pela astúcia e pela fé de Yaakov, ela guardava a profecia em seu coração, e sabia que Yaakov era o escolhido para carregar a bênção. Um dia, essa diferença fundamental entre os dois irmãos culminou em um evento que selaria seus destinos para sempre. Esav voltou do campo, exausto e faminto, após uma caçada mal-sucedida. O cheiro que vinha da tenda de Yaakov o atraiu. Yaakov estava cozinhando um guisado de lentilhas. Uma refeição simples, mas que para o faminto Esav parecia a coisa mais desejável do mundo. Dá-me desse cozido vermelho, pois estou morrendo de fome, implorou Esav, movido por seu desejo imediato. Yaakov, vendo a oportunidade que a profecia lhe apresentava, respondeu com uma proposta surpreendente. Vende-me, hoje mesmo, o teu direito de primogenitura. A primogenitura não era apenas uma herança material maior. Era, acima de tudo, a responsabilidade e o privilégio espiritual de ser o líder da família, o portador da bênção de Avraham e Itshak. Para Esav, consumido pela fome do momento, esse direito parecia insignificante. Eis que estou a ponto de morrer, disse ele. De que me serve este direito de primogenitura? Com um desprezo chocante pelo sagrado, Esav fez um juramento e vendeu seu direito inestimável por um simples prato de lentilhas. Ele comeu, bebeu lavantusse e foi embora. O texto bíblico conclui de forma lapidar. Assim, desprezou Esav a sua primogenitura. Naquele momento, a batalha do ventre se manifestou no mundo. O materialismo de Esav, sua incapacidade de valorizar o espiritual e o eterno acima do desejo momentâneo, custou-lhe o seu destino divino. Yaakov, por outro lado, demonstrou que compreendia o valor da bênção e estava disposto a lutar por ela. Este evento não foi um simples negócio entre irmãos, foi um divisor de águas cósmico. O espiritual prevaleceu sobre o material. A visão de longo prazo triunfou sobre a gratificação instantânea. Yaakov, guiado pela promessa divina e pela mão de sua mãe, estava agora no caminho para receber a bênção que daria origem às 12 tribos de Israel, o povo escolhido para levar a luz do eterno ao mundo. O nascimento de Esav e Yaakov, portanto, não é apenas a história do início de uma família. É a história do início de duas nações, dois caminhos, dois propósitos radicalmente diferentes no grande plano divino. Esav, que se tornaria o pai da nação de Edom, representa o mundo físico, a força terrena e os impulsos da carne. Yaakov, que teria seu nome mudado para Israel, aquele que luta com Deus, representa o espírito, a fé, a perseverança e o pacto eterno com o Criador. Do ventre de Rebeca, surgiram dois povos que ao longo da história representariam essa dualidade fundamental da existência humana. A luta entre o corpo e a alma, entre o imediato e o eterno, entre o profano e o sagrado. A história de Esav e Yaakov nos ensina que nossas escolhas diárias, mesmo as que parecem pequenas, como um prato de lentilhas, podem ter consequências eternas, definindo quem somos e qual legado deixaremos para o futuro. E assim, a semente de duas nações foi plantada, e a história da humanidade foi marcada para sempre por essa extraordinária rivalidade fraternal. Obrigado por assistir. Se você se sentiu tocado por essa história profunda, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal para mais narrativas que moldaram nosso mundo. Até a próxima.